Olá, família! Estamos no último mês do ano e a minha oração é que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Enfim, que sua família esteja transbordando com o amor do Senhor. Continuamos as nossas programações. Amanhã, às 19h30, sala virtual. Estaremos para refletir sobre as duas mensagens de hoje. Na quinta-feira, grupo de oração às 20 horas. E no sábado, nossa reunião da juventude às 19 horas. Toda a programação online e a minha oração é que você esteja presente. Você pode, por exemplo, sobre oração ou grupo de oração, entrar em contato com Cláudia, com Márcia ou com a Semira. Elas lhe dirão como participar. Na sala de reflexão, estaremos amanhã aqui às 19h30. Eu abrirei a sala e passarei o endereço para os dois grupos oficiais da igreja no WhatsApp. E nossa reunião da juventude sempre pelo Hangout às 19 horas. Você pode falar comigo, com Lucas, com Paulinha, com alguém da juventude, para que possamos passar o endereço para você. Estaremos juntos. Nesta semana nós teremos reunião da liderança de serviço às 20 horas na terça-feira. E no sábado que vem também, a nossa manhã de consagração da mesma forma funcionando online. Você pode entrar em contato com Márcia para saber como, aliás, com Márcia ou com Cláudia para saber como participar. Próximo sábado, manhã de consagração. Temos um aniversariante nesta semana, uma aniversariante. Silvete. A minha oração, minha irmã, é que o Senhor esteja colocando no seu coração sempre as palavras dele, as misericórdias, a graça, que o amor do Senhor seja sempre o seu alicerce e que você seja sempre motivo de bênção e de consagração onde estiver. Parabéns, Silvete, que o Senhor multiplique seus dias com muito amor. Enfim, estamos dando continuidade. Temos falado sobre os encontros de Jesus, mas nessa semana nós vamos começar numa nova fase. Talvez você tenha perguntado aí, enquanto eu sempre falo de Evangelho, como praticar o Evangelho? Como é que a gente pode exercer o discipulado em Jesus Cristo? A gente já tem falado sobre isso, mas a gente vai ver uma forma mais prática daqui para frente. Então, na última semana nós, falando sobre o encontro de Jesus com a multidão, nós vimos que o Evangelho acontece no dia a dia, a ação do Evangelho na vida do ser humano, sempre dependendo da ótica pessoal sobre o Evangelho. O ser humano não tem como administrar o Evangelho, mas a visão que ele tem do Evangelho sempre influencia na sua vida. Viver o Evangelho é sempre viver o extraordinário. Mas viver o extraordinário depende da confiança de quem vive o Evangelho. Então, viver o Evangelho é opção. Nós conversamos exatamente sobre isso em Mateus capítulo 14, nos versos 14 a 21. Texto de hoje eu quero complementar isso. Talvez você continue com questionamento. Viver o Evangelho é opção? Vamos para João capítulo 3, os versos 13 a 16, João 3, 13 a 16, diz assim: Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta última parte é um dos textos mais conhecidos, né? Usamos muito para evangelizar. A mídia usa muito este texto. Mas hoje pela manhã eu quero falar algo para você, que eu quero dar continuidade à noite, onde nós estamos sempre refletindo, né? E desta vez nós estamos refletindo para a participação da ceia. Veja, nós seguimos um modelo. Ou seja, o título da mensagem de hoje, a primeira parte agora pela manhã e a segunda parte à noite é Seguindo o Modelo, exatamente baseado em João 3, nos versos 13 a 16. Nesse sentido, o que nós precisamos é entender como seguir a Jesus Cristo. E o texto que nós lemos a semana passada nos deixa um espaço, né? Como eu refleti, é possível alguém seguir o Evangelho? Ou pode ser que não queira seguir o Evangelho puro, porque na realidade, hoje pela manhã nós vamos ver duas informações importantes nesse texto de João capítulo 3. Primeiro, é que o Evangelho não é um método, mas um modelo. Vou repetir, o Evangelho não é um método, mas um modelo. Nesses meus poucos anos, eu me converti ao Evangelho em 1987. Nesses poucos anos que eu tenho de Evangelho, eu tenho visto muitos métodos serem apresentados para a igreja crescer. Muitos. No início eu comecei a acreditar nos métodos, né? Mas é interessante porque geralmente os métodos caducam e aí sempre tem que vir um novo. E eles vêm acompanhados de uma série de coisas, né? São congressos, são materiais que são vendidos, equipes de treinamento, anos a fio para aprendermos os métodos. Sempre temos uma instituição modelo que nos traz o método, dizendo que o método vai funcionar, né? E aí depois nós sempre temos um novo método para crescimento de igreja. Eu comecei a perceber que de repente métodos não funcionam, né? E comecei a entender que o Evangelho não é método, é modelo. Veja, o que é um método? Método é uma palavra que provém de um termo grego, tá? E que se refere ao meio utilizado para chegar a um fim. O seu significado original aponta o caminho que devemos conduzir, tá? Para atingirmos um objetivo. Então, o método informa passo a passo. Por isso que, às vezes, gastamos muito dinheiro para exercermos o método, porque precisamos de treinamento, aprendermos os passos, repetirmos os passos. Na realidade, método não nos leva a lugar algum, né? Porque quando chegamos ao objetivo final, que é de repente ganhar alguns membros para a instituição, precisamos de mais, e aí precisamos de outro método. Nesse sentido, o método te informa os passos, né, mas não te dá a vida. Quando nós percebemos isso, nós percebemos que há algo vazio. Há algo vazio. Quando a gente percebe que há algo vazio e que, se prestar atenção na palavra, vai perceber que o Evangelho é um modelo e não um método. No modelo, alguém se pauta nesse modelo para construir outro idêntico. O modelo indica a forma do modo de viver. Alguns sinônimos para modelo: exemplar, padrão, protótipo, paradigma, molde, exemplo, norma. E quando eu falo de norma, eu falo de alguém que de repente traça
ou nos apresenta esse modo para vivermos. Quando eu falo de modelo, eu lembro de Hebreus capítulo 8, no verso 5. Capítulo 8, verso 5 de Hebreus diz assim: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Está falando dos sacerdotes. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. A gente está falando de modelo. Então Deus apresenta o modelo para Moisés construir o tabernáculo. O escritor de Hebreus está referindo à comparação da lei com a graça, está apresentando Jesus Cristo como o modelo da lei e está ministrando a graça através de Jesus Cristo e dizendo que a lei que veio através de Moisés passou, porque Jesus passa a ser o sumo sacerdote. Na realidade, quando eu falo que a lei passou, não é que ela perde validade, é porque a graça sobrepõe a lei. Isso está lá em Êxodo capítulo 25, no verso 40, Êxodo 26, verso 30, né? O mesmo texto, o escritor dizendo que Deus estava dando modelo a Moisés no monte. Quando a gente fala de modelo, eu lembro um texto de 1 Timóteo capítulo 1, no verso 16, 1 Timóteo 1, 16. Quando o apóstolo Paulo diz assim: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo, um modelo, para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Então, Paulo está dizendo que ele passa a ser um exemplo para pessoas, e a gente vai ver já já, ele passa a ser um exemplo para pessoas viverem o Evangelho. Exemplo. Alguém para quem eu olho, e aí eu sigo esse modelo. Essa é a fala do apóstolo Paulo a Timóteo, e lógico que ele vai passar à frente, né? Essa é uma visão de modelo, ou uma palavra que traz exemplo de modelo no Novo Testamento. Nós temos outra. 1 Tessalonicenses capítulo 1, nos versos 5 a 7. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 5 a 7. O apóstolo Paulo diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Perceba a fala do apóstolo Paulo. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Veja, ele fala para Timóteo que ele se tornou modelo, e aqui ele já fala para a igreja na Tessalônica que a igreja é o modelo. Mas nessa palavra de modelo aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 5 a 7, aliás, no verso 7, né, essa definição é figura, cópia, imagem, um padrão, um tipo prefigurado alguém, algo ou alguém, ou prefigurando algo ou alguém. E nesse sentido aqui, essa palavra que o apóstolo Paulo traz aqui no verso 7 de 1 Tessalonicenses 5 é como se fosse um golpe de carimbo. Naquela época, a tinta era algo emborrachado, né? Era parecido, quero dizer, e aí pegava-se o carimbo para selar a carta. Na realidade, o golpe dado
era a garantia, o modelo, né? E aí, nesse sentido, a cópia, a imagem, significa modelo aqui. É como se eu estivesse refletindo ou repetindo alguém. Na realidade, evangelho não tem nada a ver com método, é modelo. E se você pratica métodos sem entender o modelo, você não está praticando evangelho. 1 Pedro capítulo 5, no verso 3, quando o apóstolo Pedro fala sobre o exemplo dos pastores, dos presbíteros, ele vai usar exatamente essa última palavra que a gente falou. Não hajam, 1 Pedro capítulo 5, verso 3, o apóstolo Pedro diz assim aos presbíteros, aos pastores: não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. O apóstolo Pedro está dizendo que os pastores devem ser essa figura que as pessoas olham e querem copiar. Por isso que ele diz: não hajam com ganância, como dominadores, sejam modelos para eles. Isso nos faz lembrar que o modelo vivido pelos pastores não é criado por eles. Percebam a diferença de técnicas para modelo. A diferença daquilo que a gente de repente repete, de métodos para poder conseguir algo. Não tem técnica, não tem método para o evangelho. Os pastores não criam isso, não criam modelos ou modelo. Eles repetem também o modelo que a gente vai ver já já. Não é criado por eles, foi deixado para seguirmos fielmente esse modelo, porque o modelo já foi deixado, já veio e já está de volta aos céus. Dos versos 13 e 16, a gente está em João capítulo 3. O apóstolo João diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então o modelo vem do céu. Método vem da terra, vem dos homens, mas o modelo vem do céu. E o modelo é exatamente assim. Deus tanto amou o mundo que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu lembro desse modelo, eu lembro de um texto que eu tenho falado já há 2 semanas, em Mateus capítulo 4, nos versos 1 a 4, quando Jesus Cristo é levado, é impulsionado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Quando Satanás atinge Jesus depois de 40 dias sem comer, Jesus simplesmente no verso 4 diz: está escrito. Está escrito. Diante de todas as possibilidades que Satanás lhe apresenta, ele sempre diz isso. Isso está no verso 4, João 4,4, isso está no verso 7, isso está no verso 10. Veja, no verso 7, Jesus Cristo diz: também está escrito. E no verso 10, Jesus diz: pois está escrito. Contra Satanás, Jesus usa o modelo sempre escrito. Já
foi escrito. Para nós, o modelo já está escrito. Nós não precisamos de métodos e técnicas para aprendermos o Evangelho, para termos igrejas cheias. Nós precisamos exercer o modelo. E eu entendo claramente que só quem exerce o modelo é quem tem o Espírito Santo. Só quem exerce o modelo é quem tem o Espírito Santo. Em João capítulo 15, nos versos 4 a 8, Jesus Cristo diz assim, João 15, 4 a 8, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Veja como dependemos do modelo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ele é nosso modelo. Nós somos suas cópias, seus discípulos. Precisamos entender isso. Métodos repetem técnicas, passos dados por homens para conseguirmos membros para as instituições. Modelos ganham vida para o reino de Deus e vida eterna. Vida com abundância, vida cheia de graça, cheia do amor, cheia de misericórdia. É assim que funciona o Evangelho. Em Romanos capítulo 8, nos versos 28 e 29, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 8, 28 e 29, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, com o seu modelo. No verso 29, ele traz uma figura tremenda para nós. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todos seremos iguais a ele. Todos. E ele é o nosso irmão, o nosso modelo. Como é que funciona o modelo? Né? Através da palavra, está escrito. E aí eu vou trazer um texto aqui que nós só vamos ler, mas com o tempo nós vamos entender um pouco o que eu quero dizer. Porque, por exemplo, digamos assim, estou sofrendo, estou angustiado, estou passando por algumas lutas, estou triste. A palavra me dá o que o modelo me diz para fazer. Veja, Romanos 5, nos versos 1 a 7, já caminhando para o final. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha aí a partir do verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O modelo nos ensina a passarmos as tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O modelo nos ensina a sermos perseverantes. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou
seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Cristo, como modelo, morreu pelos ímpios. Ele é o nosso modelo. Nos veremos mais tarde, às 17 horas, na nossa sede. Se você não puder estar lá para participar da ceia conosco, estaremos online pelo Facebook e daremos continuidade a esse texto. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejam meus modelos como eu sou o modelo de Cristo. Ou seja, o que eu quero dizer é: Cristo é meu modelo de vida, disse o apóstolo Paulo, e vocês serão a repetição de mim, que sou a repetição de Cristo, e outros virão repetindo vocês. Sejam modelos. E aí eu quero trazer para concluir Mateus capítulo 20, nos versos 26 a 28. Quando o apóstolo Mateus repete a fala de Jesus Cristo, falando sobre modelo. E a gente vai dar continuidade mais tarde falando sobre isso. Jesus diz assim, Mateus 20, 26 a 28. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, quem quiser ser modelo entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu poderia terminar esse texto lendo assim: como modelo para nós, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A minha oração é que nós compreendamos o que é ser modelo, o que é viver o Evangelho. Entendermos claramente que o Evangelho não é um método, não vive de métodos, ele é um modelo. Para ele não existem técnicas, e sim modelo, repetição daquilo que o modelo nos deixou, porque o modelo já foi deixado e está na palavra para entendermos exatamente o que está escrito. O que está escrito que vem da palavra de Deus. A minha oração é que você entenda. Vamos orar? Deus, que o Senhor abençoe este mês, que o Senhor faça nos entender como sermos modelos diante de um mundo falido que está enterrado no mal, de um mundo de nações que não sabem para onde ir, buscam apenas dinheiro, sucesso, lutam entre si para que sejam melhores diante do restante do mundo. Mas o nosso modelo, como cidadãos, como cidadão do céu, o meu modelo, como cidadão do reino de Deus, o meu modelo está no céu. O meu modelo como cidadão está no céu. E a minha oração para os nossos irmãos ou para os meus irmãos é que eles entendam que cada um como cidadão, como cidadã,
que todos nós somos cidadãos do céu, do reino de Deus, e devemos viver o modelo do reino de Deus. A minha oração, Senhor, é que assim entendamos, para a tua honra e glória, que o Senhor agora derrame da sua graça, da sua paz, do seu amor, da sua esperança sobre nós. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, cidadão do reino de Deus. Deus abençoe você, cidadã do reino de Deus. Que o Senhor esteja sempre derramando o amor dele sobre você e que seja você modelo para as pessoas que estão sempre ao seu redor. Deus te abençoe.